Senhor Jesus, Divino Mestre, com alegria que nós aqui estamos novamente nesta casa, nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para as atividades desta noite, começando aqui pelo nosso estudo do Apocalipse, em estilo miudinho, versículo a versículo, buscando um entendimento mais aprofundado. Nós agradecemos a Ti por esta oportunidade, agradecemos ao nosso irmão Honório Onofre de Abreu, cujos estudos são a base para o nosso trabalho, uma base extraordinária. Possamos aqui hoje realizar o melhor ao nosso alcance, Senhor, inspirados e orientados por Ti, por intermédio dos bons espíritos, nossos irmãos que nos auxiliam no plano espiritual. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam, nos amparem e nos fortaleçam, hoje e sempre. Muito bem, dando continuidade então ao estudo do Apocalipse, talvez terminemos hoje o Apocalipse, cujo estudo iniciamos em 2013, 11 anos aí de estudamos versículo a versículo. Vamos lá fazer aqui então a leitura a partir do versículo 18, 22, capítulo 22 do Apocalipse, versículo 18 e até o 21, que é o último versículo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Nós iniciamos o estudo do versículo 18 na semana passada. O versículo 18 traz para nós a seguinte mensagem: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Nós já trabalhamos aí esse primeiro ponto, porque eu testifico. Boa noite. Porque eu testifico. Então, nossa necessidade no plano físico na atual encarnação é a testificação, a prática, a vivência. É o que nós já falamos na semana passada. A todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. O Apocalipse, nós aqui temos um entendimento que o Apocalipse, que é o livro da revelação, não é um livro que vem anunciar catástrofes, não. Ele vem anunciar a necessidade da renovação. Quando fala-se aqui em pragas e nos acontecimentos que já estudamos ao longo do Apocalipse, são consequências da nossa falta de aplicação prática. Então nós vamos sofrer as consequências daquilo que nós vamos elaborando quando não praticamos. Quando não praticamos o amor, a bondade, o ensinamento de Jesus, nós vamos continuar desenvolvendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Consequentemente, nós vamos acrescentar alguma coisa que não estava nos planos. O plano inicial não era aumentar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que aí nós vamos acrescentar o quê? As pragas. O que são as pragas? São as síndromes, dificuldades, as doenças, os acidentes, que são, muitos deles serão decorrência da nossa
atuação em sentido contrário ao que o Evangelho propõe. Nós vamos acarretando, vamos atraindo aqueles acontecimentos que vão ser o remédio para o mal. Kardec afirmava que o mal é o seu próprio remédio. Então, o remédio para o egoísmo é o próprio egoísmo que nós vamos mantendo. Que nós vamos atraindo coisa desagradável para nós. Consequência, né? São as consequências. E quando nós desenvolvemos virtudes, as consequências são boas. Porque as ações serão boas. As virtudes sempre propõem boas ações. As virtudes são boas conselheiras, vamos colocar assim. Enquanto que as imperfeições são más conselheiras. E aí nós ainda temos que lembrar que nós atraímos os espíritos que nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Então qual que é o ponto de contato da atração do intercâmbio com os espíritos no dia a dia? São os sentimentos. Sentimentos são o ponto de contato. Se os sentimentos são virtudes, nós vamos atrair quais espíritos? Os virtuosos. Se os sentimentos não são virtuosos, são as paixões desordenadas, o egoísmo, nós vamos atrair quais espíritos? Os espíritos que ainda alimentam esses sentimentos. Então o Apocalipse, em termos de sociológico, vamos colocar assim, o Apocalipse representa a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus disse lá para Pedro, né, quando Pedro, conversando ali com Jesus, o Pedro e os apóstolos conversando com Jesus ali nos momentos finais, que Pedro pergunta para Jesus, apontando para João, e deste, o que será deste? Aí Jesus diz assim, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te importa a ti? Segue-me tu. Então essa volta que Jesus anunciou era o Apocalipse. Por quê? Porque João foi o apóstolo que viveu até quase os 100 anos de idade. E na ilha de Patmos, quem é que volta e o arrebata para fazer a narrativa do Apocalipse? Jesus. Por isso que ele disse, se eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa a ti, falando para o Pedro? Então, a segunda vinda de Jesus, em termos sociológicos, em termos práticos, é o Apocalipse. Jesus não vem uma segunda vez a encarnar na Terra. Porque não precisa. O que ele diz já está aí, nós agora temos que colocar em prática. E fazemos aqui na Terra o papel de Jesus, tomar a parte que nos toca na obra da criação. Lá não está lá na questão 132, quando nós estudamos sobre os objetivos da encarnação, o que os Espíritos respondem? Para uns é expiação, para outros missão. Mas para todos colocar o homem em condições de executar a parte que ele toca na obra da criação. Nós que estamos matriculados no Espiritismo, a parte que nos toca na obra da criação agora é a propagação do Evangelho do Espiritismo pela vivência, pela prática. Então nós é que vamos fazer o papel de Jesus no mundo, consolando, ajudando, atuando como agente da misericórdia, auxiliando. Para quê? Para que as pessoas que convivem conosco tenham alguma notícia de Jesus pelas nossas obras e não tanto pelas palavras. Porque pelas palavras nós temos aí quantas e quantas igrejas temos aí no Brasil pregando a palavra de Jesus. Mas a sociedade brasileira reflete a religiosidade? Reflete o Evangelho? Reflete? Violência? Feminicídio? Ódio contra homossexuais, transexuais? Tráfico de drogas? Corrupção?
São religiosos que têm feito tudo isso. Frequentam alguma igreja. Ou não são? Então, a questão aqui não é de uma religiosidade de propaganda ou exterior. E isso tem muito no mundo, mas o estado do mundo qual é? Reflete isso? Não. Então, isso cabe a nós, estamos estudando, oferecer para o mundo, pela prática, uma exemplificação que faça com que as pessoas vejam na nossa ação no dia a dia algo diferente. Não vou dizer que elas vão ver Jesus, não vão ver Jesus em nós, mas que elas possam ver algo diferente, e quem sabe esse algo diferente chama a atenção, aí as pessoas se aproximam, aí nós podemos falar alguma coisa de espiritismo, que é o que está faltando no mundo. Falta o conhecimento espírita, falta a vivência do amor. Então, enquanto nós não praticamos, para nós é profecia. Todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Então, por exemplo, estamos estudando Apocalipse com as chaves que a doutrina espírita nos oferece. Então, estudando a doutrina espírita e ainda não praticando, tudo que a gente estuda ali é profecia para nós. Quando os espíritos falam lá para nós, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Se eu não amo ainda, eu estou profetizando. Paulo não dizia que em parte conhecemos, em parte profetizamos? O que é que nós conhecemos? Nós conhecemos alguma coisa quando praticamos. Porque até praticar, temos a informação teórica. O conhecimento resulta da prática. Aquilo que conhecemos, a gente pratica, né? Exatamente. Então, o conhecimento, eu conheço aqueles preceitos, eu passo a conhecer aqueles preceitos quando eu pratico, que aí eu tenho conhecimento vivencial. Então, eu sei o que essa prática representa no meu mundo interior, porque essa prática altera os meus sentimentos. A única coisa que muda o sentimento é prática. É prática. Se eu me reconheço egoísta, se eu me reconheço vaidoso, se eu me reconheço ambicioso, em excesso, falando em excesso, se eu me reconheço impaciente, se eu me reconheço intolerante, intransigente, a única coisa que vai mudar esse sentimento é a prática contrária. Eu vou transformar esses sentimentos em virtudes pela ação contrária. É a outra face. É a outra face. A outra face é o esforço, certo? Se alguém pedir para caminhar uma milha, caminha 2.000 passos, caminha 2.000 passos. Então, se alguém te provoca... É lógico que de vez em quando tem que usar energia. Jesus usava energia para com os fariseus. Raça de víboras. Ele usou energia lá no templo. Pegou do chicote. De vez em quando tem que usar energia. Não estou falando aqui em ser bonzinho. Estou falando em sermos virtuosos. Não é ser bonzinho. O bonzinho compactua com muita coisa. Jesus não era bonzinho. Jesus era bom. E era educador. E era enérgico. É enérgico. Firmeza. É onde Era as firme. pessoas confundem muito. Falam que Jesus teve raiva, ficou com raiva, ficou com ódio. Não. Jamais isso passou por ele, porque é o espírito puro. Tem esse sentimento. Não, já venceu isso lá nos milênios. Sim. Mas tem Milhões de muita anos. gente que acha isso. Quando fala na questão do templo, né? Sim. Aí as pessoas acham que ali Jesus cirou, ficou com raiva. Gente, Outra coisa, como é que você vai espantar animais se você não usar chicote? Sai daí, boizinho, sai daí, boizinho, sai daí, cabrito. Funciona? Funciona, Antônio? Você vai chegar no boi, sai daí, boizinho, meu irmãozinho. Pois é. Tá cheio de boi, de cabrito dentro do templo, transformaram o templo num... Você está falando Mercado? certíssimo aí, isso aí. Não é? Então, o chicote. Não é? E para dar um exemplo também, deixar a marca ali nos corações que estavam ouvindo. Olha, esse aqui não é um Messias, bocó, bonzinho, não. Certo? Então,
Conivente, né? É. Você pode ser bonzinho com seus filhos 24 horas do dia? Vai ser bonzinho com seus filhos 24 horas do dia pra vocês verem. É? Tem um limite, né? Monta no você, ainda dá chicotada no você ainda. Não é? Já foi. É. Tem que ter energia, não pode ser assim não. A doutrina espírita é muito boa, viu? Porque eu não era bonzinho com a minha mãe também, não. Não, mas todos nós temos dificuldade na parentela, Antônio. É no lar que a gente tem dificuldade. E eu tenho dificuldade. Minha mãe também eu tenho grande dificuldade. Eu ia Por causa do levar pass- até para... Por causa do passado, entendeu? Quando ela tivesse uns 80 anos, eu ia levar ela pro asilo, né? Quero levar lá pro gente velho. Mas eu vim aqui para a doutrina aqui, Aí, tá vendo? Se transformou. A doutrina. Cuidou dela. eu cuidei dela, fiquei só cuidando dela. Isso aqui é a doutrina espírita, aqui é boa A demais. doutrina é boa. É boa demais, nossa. Então, todo aquele que ouve a palavra da profecia desse livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, esse acrescentar alguma coisa é um jeitinho. É. Ela não estava É o entendendo mas, isso, né? não é? É o mas, é o Seja feita jeitinho. a tua vontade, mas se puder. É isso que é. Dá um jeitinho de não praticar, de deixar para depois. Será que Não é? isso mesmo? Não pode mudar o... Deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Quando enterrar o pai tem um sentido filosófico profundo. Porque o pai, todos nós sabemos aqui que quando nós reencarnamos, nós herdamos de quem? De nós mesmos. Biologicamente, o corpo físico é herança genética dos pais. Mas psicologicamente, filosoficamente, nós herdamos de nós mesmos. Então, nós somos o nosso pai nessa existência. Essa existência que temos hoje, ela reflete não apenas uma existência. Nós que estamos aqui reencarnados hoje, estudando o Espiritismo aqui com essa profundidade, com essa ênfase, tendo até notícias do passado, seja em sonho, seja mediunicamente, nós podemos ter a certeza que essa nossa existência aqui de hoje reflete várias. Reflete várias. Sim. Várias que nós estamos hoje reciclando várias etapas. Porque quando a gente fala desses ciclos aqui que estudamos, de ciclo de evolução que temos estudado, tempos, metade do tempo, que é metade da equação, né? 7, 3,5, tempo, metade do tempo, 3,5. A equação toda é 7. Então, e a matemática da equação cada laçada representa 360 graus. Cada laçada da espiral, 360 graus. Então, 2.520 anos é o ciclo amplo. E nós, quando a gente conhece algumas existências anteriores, a gente identifica uma conexão de 2.520 anos com determinadas datas, quando a gente tem um conhecimento do passado que tem acontecido, a gente pega uma data que aconteceu algo marcante e faz uma projeção de 2.520 anos atrás, vai dar lá numa existência que a gente teve. Que a gente tem notícia. Então, e o 3,5 é metade, que é 1.260. Então tem ciclos menores, tem ciclos maiores. E 360, quando a gente divide o 360, por exemplo, a volta do ponteiro, o relógio ali, o círculo, a volta do ponteiro, 360, 24 horas. Então, no ciclo milenar de 2.520 anos, e cada etapa tem 360 anos, cada hora das 24 horas dos 360 graus, 15 anos. 15 anos. Então, se a gente fizer uma análise da nossa vida, cada um fizer, é capaz de encontrar aí períodos de 15 anos marcantes aí, de etapas de 15 anos. Como de 7, como de 14. E às vezes um entra dentro do outro.
Tem mais de um interpenetra de etapas da vida. Depois vocês façam essa experiência aí com 15 anos. Então, inclusive como na reunião de sexta-feira do mês passado, o Espírito citou Isaías, através da médium, Isaías e Ezequias. Isaías comunicou para Deus, comunicou para Ezequias, o rei Ezequias, que Deus tinha lhe dado mais 15 anos. 15 anos. Então eu vou perguntar a esse espírito, quando eu tiver oportunidade, o que significa, o que ele quer dizer com esses 15 anos, entendeu? Vou esperar a oportunidade. Então são as horas, né? As horas aí. Então, nós temos aí um tempo delimitado, um tempo com etapas. Campo da existência. Se a gente quem gosta de matemática e fizer buscar aí na vida e fazer umas contas aí, é capaz de encontrar algumas surpresas aí. 7 anos, 14 anos, 15 anos, depois façam aí um levantamento. Estou nem falando daqueles 7 anos que o André Luiz menciona no nosso lar. 7 anos da vida biológica. 7, 14, 21, 28. Isso é do ponto de vista biológico, tá? Do ponto de vista espiritual também tem. Tem uns 7 aí no... O meu marido falava que de 7 em 7 anos aconteceu uma coisa importante, assim, seja lá bom ou ruim, conheci. E a última vez que ele falou que ia acontecer, que ele ia morrer. E morreu. E foi de fato. 7 anos do último acontecimento. Porque aí você pode fazer assim, ó, tem uma cadência aqui de 15 anos acontecendo algumas coisas. Aí, Ele falava comigo, eu não acreditava. Aí você não tá assim, levava. poxa, falta um ano para completar mais 15, o que será que vai vir por aí? Pode Aí até falou- dar um medo da pessoa, certo? Ele falou com a irmã dele também. Sério. Sim. Então, então nós não podemos acrescentar, nós temos a lei, não podemos acrescentar. Ponto de vista. Tem muita gente que acrescenta o ponto de vista na doutrina espírita. Desenvolve teses. Aí quer trazer a tese particular dele para a doutrina espírita. O que é tese, hein? Tese, por exemplo, vou falar praticamente, corpo fluídico de Jesus é uma tese. Ah, sei. Para ficar claro aqui o que eu quero Provar dizer. que aquilo é... Faz uma tese que não corresponde ao que os espíritos ensinam. Isso mesmo. É porque já foi testificado, já foi confirmado. Né? Então, É uma tese não tem pessoal. A que pessoa acha acrescentar acha bonito, gostou daquilo e compra a ideia e quer enxertar a ideia de qualquer modo no campo doutrinário. Aí começam as polêmicas. nada. O que mais tem? Porque o espiritismo está desatualizado, precisa atualizar. Começa, o elemento vai criando, acrescentando um jeitinho aqui. Então nós temos que ter cuidado, para não acrescentar o ponto de vista. Certo? Se alguém nos acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Esse Deus que fará vir sobre ele as pragas, amigos, não é o Deus místico que fica lá no céu com um cajado, tridente, seja lá o que for, mandando raio, mandando praga. Não, é o Deus interno. Nós somos co-criadores. É o Deus interno. E todos nós temos dentro de nós. E vamos criando as saídas estratégicas que não correspondem com o que temos estudado, o jeitinho de resolver as coisas. Então, o que são as pragas? As pragas são as consequências das ações complexas. Então vai vir a praga, que é a ação da lei, a reação natural e lógica de uma ação complexa. Se eu sou muito egoísta, não combato o egoísmo, pauto a minha vida por fazer do próximo apenas uma escada para eu conseguir meus objetivos, e eu estou
desenvolvendo uma imperfeição, aumentando a minha imperfeição. Isso vai acarretar consequências, chamadas pragas. Quem é que está desenvolvendo isso? O próprio Espírito. Então Deus, ele não acrescenta pragas, a lei natural que criada por Deus e que é administrada, as leis naturais são administradas pelos espíritos superiores que têm autorização, por exemplo, para atuar na preparação de uma reencarnação que vai evitar que aquele indivíduo sofra uma expiação mais forte do que ele merece, se ele estiver arrependido, no mundo espiritual estiver aprendendo, estiver trabalhando. Então, de Deus é a misericórdia, não é a praga. Alguém pode até falar assim, não, mas vem de Deus, porque a lei natural foi criada por Deus, se eu me desvio, crio uma imperfeição, vem a praga, foi Deus. Não. É Deus, você que teve opção, você poderia ter seguido o caminho da virtude, para desenvolver mais rapidamente a felicidade, mas você que se enamorou de si mesmo e quis se locupletar dos prazeres e dos bens imediatos, pela satisfação e o prazer imediato que eles causam, então você desenvolveu a praga, que é a imperfeição. Então a praga, essencialmente considerada, é a imperfeição. Aí nós vamos atrair aquilo que vai ser necessário para eu desgostar da imperfeição. Então aquele que é muito egoísta, acumula muito, não é caridoso, ele pode ser visitado por um ladrão na casa dele, em determinado momento. Ele pode ser assaltado. É por acaso que as pessoas são assaltadas? Não é por acaso. Está na pauta da lei de atração. O mal é o seu próprio remédio. Porque aquele que é muito egoísta e muito ambicioso e menospreza o próximo, ele vai gerar a cobiça, a inveja, o ciúme, o despeito no coração do próximo. Aí então vem é isso. A gente tem casos, por exemplo, na literatura espírita, de espíritos que reencarnaram comprometidos lá, vamos supor, com 4 espíritos. 4 elementos do passado, com os quais eles estão entrelaçados pelos laços de ódio. Se comprometerem a receber os 4 como filhos. Aí vão receber muito recurso financeiro para ter os 4 filhos. Mas aí, por causa da vaidade, de outros interesses, resolve ter 2. Não, nós vamos curtir a vida, 2 filhos tá bom e tal. Tem casos em que, tem um caso até que é relatado por um médium, né, que 2 pularam o muro e assaltaram aquele casal. Eram os 2 que seriam filhos que eles não receberam. Daqueles 4. Foram cobrar o que não lhes era para ser dado de acordo com a misericórdia. Tem um filme que tem um exemplo muito bom, não sei se você já viu, A Casa dos Espíritos. Sim, já vi falar, não vi não. Muito bom, mostra muito bem isso. Isabel Allende. Esqueci. Casa dos Espíritos, não é da Isabel Allende? Do livro? Acho que é. Casa dos Espíritos, acho que é dela. Filha do Salvador Allende, se não me falha a memória. Aquela atriz loura que faz. Sim, mas a Tá. autora do livro, É. certo? Ô, Que gerou a história. Quando o encarnado é acometido com essas pragas no início da vida, Expiação. expiação, né? Expiação, hein? ela vai vir de qualquer forma. A questão 832 nós citamos aqui. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação
com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, o primeiro ponto é que a encarnação é imposta com o fim de alcançarmos a perfeição. É o objetivo principal. Para uns é expiação, continua o Espírito. Para quem? Para quem não está comprometido com o aperfeiçoamento. Para outros é missão. Para quem é missão? Para quem está comprometido com o aperfeiçoamento. Certo? Sim, porque Então, quando você já desde pequeno já é visitado pela expiação, é um comprometimento cobrando. É um comprometimento. Você já está em várias encarnações ali fazendo a mesma coisa, ó, você vai ter que nascer assim dessa forma. Posso dar um exemplo para Pode dar um exemplo. Entre a terra e o céu, já viu? Entre a terra e o céu, tem o Júlio. Que não sou eu, né? Não é o Júlio, não. Isso que alguém pensa aí. Que... Tem toda vez que A história Tem começa tudo com quanto é uma oração confusão, então, né? refratária. A filha pede para a mãe olhar a família. A mãe tinha desencarnado. Só que a mãe que estava obsediando a família. Então a prece passa por ela e vai direto para o plano espiritual pela questão até do merecimento dela. Aí começa a trama. E na trama, essa Otila, né, era casada com o pai, que não vou lembrar o nome da turma, que teve o Júlio. E o Júlio desencarna pequeno por causa que a madrasta, tipo assim, quase deixou, ele não fez nada para poder salvar o menino. Não matou, mas ele não fez nada para salvar. E ele desencarna. Mas ele retorna, lá na frente ele retorna com um problema aqui na garganta. Por que ele retorna com esse problema na garganta? Porque numa reencarnação, ele tentou suicídio pelo veneno e corroeu essa parte aqui assim, ó. Então ele veio por expiação com essa doença aqui. E ele desencarna pequeno, um pouquinho, já desencarna pequeno, estava refazendo ali, né, a questão do próprio perispírito dele. Então, assim, ele é pequeno, mas ele veio com essa expiação. Né? Por causa de quê? Por causa de feitos nas vidas anteriores. Porque é a única coisa que justifica. Sim. Que é difícil a pessoa não entender, porque a criança, né, não fez nada, né, como diz, é um anjinho, não fez nada. Realmente, a Leila não fez nada. Mas é consequência. Esse eu explico. Vamos em frente então, versículo 19. Nós já falamos bastante aí da praga, né? Deus interno, a gente tem que tomar consciência dessa questão do Deus interno. Nós é que criamos a alegria ou o sofrimento. Nós. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Então, esse primeiro trecho, se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, é mais ou menos o que já dissemos antes. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, é mais ou menos a mesma coisa. E alguém pode querer alterar algum ensinamento, tirar alguma coisa. Não, isso aqui... eu acho que isso aqui não está de acordo. É o jeito que nós encontramos para lidar com a dificuldade que não conseguimos superar. Então, não, deixa para a próxima, na próxima eu resolvo. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode ter essa boa vontade declarada para com imperfeição, não. O argumento é assim, eu vou continuar lutando. Eu vou continuar na luta. Nós não podemos jamais dizer conscientemente assim, não, na próxima eu resolvo. Não. Você pode até dizer, depois que você já jogou a toalha, não deu conta. Mas não podemos entrar nesse caminho da condescendência, não. Nós estamos tirando alguma coisa. E até buscando a conexão com a questão da preparação da existência. A preparação lá é feita de duas mãos.
Só quando o espírito não tem condição de participar na preparação, no caso aí do Júlio, que ele desencarna criança, continua criança no mundo espiritual, para poder reencarnar de imediato. Já estava preparado para reencarnar. Então, se ele se tornasse adulto, ele tem que fazer toda a preparação de novo, e não ia ser benéfico para ele, por causa das lembranças, por causa dos arrependimentos, dos remorsos. Então, ele reencarna naquela configuração. Então, se nós estamos no mundo espiritual, fazemos um planejamento lá, que é consciente, porque a partir do momento que o espírito se arrepende, está lá no umbral, zona de sofrimento. Eu sei que tem gente que vai ouvir esse estudo aqui e não gosta da palavra umbral, mas a palavra umbral é cabível, que é uma região que nós que geramos. E nós lidamos com isso aqui na reunião de toda segunda-feira. Então nós temos experiência direta com o que o André Luiz ensina, que está correto. Então nós ainda arrependemos lá no umbral, manifestamos o sentimento de querer mudar, os espíritos ajudam, nos levam para a colônia. Aí na colônia, então, nós vamos trabalhar, estudar, aprender muita coisa, e quando chegar na época da reencarnação, nós vamos trabalhar, vamos colaborar na preparação. Nós tomamos parte na preparação. Então eu concordo com tudo, às vezes até penso até mais, não, eu quero ir, dobra essa doença aí, pode colocar o dobro. Não precisa colocar o dobro não. Vai ser só aqui esse 10%, os outros 10% você vai ser médium lá no Camilo Chaves, vai ser psicógrafo, vai ser psicofônico, você vai dar passividade para os irmãos sofredores, aí você já vai, os outros 10% vai aí. Mas aí chega aqui na encarnação, quando chega o chamado para ele frequentar o Camilo Chaves, não, primeiro eu tenho que casar, ter filho, enterrar meu pai, enterrar não sei quem, construir uma casa, pronto, acrescentou. Não estava isso escrito lá no... Ele queria ter mais. Eles tiraram. Chega aqui, ele acrescenta. O tempo vai passando. Qual que é o problema disso? É que o tempo vai passando, a pessoa não faz a transformação que ela se comprometeu. O que ela vai criando, o que ela vai alimentando? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça. Porque o chamado para o espiritismo é para retirar do plano do materialismo, do interesse. Praticar o bem, praticar o amor, praticar a caridade. Desenvolver as virtudes, que é o que a pessoa precisa. Não, primeiro eu vou enterrar meu cachorro, vou fazer o quê? Então a pessoa acrescenta. Aí chega lá no inverno da existência, né? Não adianta mais. O que adianta no inverno? Só o arrependimento. Vai ter que lidar com o que não foi feito, primeiro, no mundo interior, segundo, no mundo espiritual, imediatamente após a morte. Vai ter que lidar com o que criou. Por isso que passa pelo umbral. O que é passar pelo umbral? Passar pelo umbral é perturbação. Que decorre do quê? Da ignorância, do processo, decorre da prática das perfeições, do egoísmo, do orgulho, e a isso corresponde uma região, que nós estamos co-criando situações espirituais. Se alguém não acredita e não concorda, espere para desencarnar que vai ver. Vai ver com os próprios olhos, porque eu repito, nós lidamos com essa realidade aqui toda segunda-feira, já há quantas décadas? Muito tempo. Então, nós não podemos tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, porque na verdade, quando nós fazemos um planejamento espiritual antes de reencarnar, não deixa de ser uma profecia. O planejamento é uma profecia, com a qual concordamos. Ó, lá pelos 10 anos vai ter isso, vai ter aquilo. Lá para os 15 anos vai ter alguma coisa, um acontecimento, de 7 em 7, 14 em 14, certo? Vai por aí.
Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Aqui de novo nós chamamos a atenção aqui para o Deus interno. A árvore da vida significa a felicidade, a paz, a harmonia, que decorrem da vivência do amor. Isso é a árvore da vida. E árvore simboliza pessoas. Então, por isso que Jesus define assim: eu sou a videira verdadeira, é o símbolo verdadeiro da legítima árvore. Cada um de nós é uma árvore. Ora nós somos figueira, ora videira, e temos lampejo de oliveira. Quando a gente está irradiando virtude, aí já é oliveira. Quando a gente está no esforço para vencer a impaciência, ou seja lá o que for, é videira, é esforço. Porque a gente pode ainda resmungar, pode reclamar, tudo bem, mas está fazendo? Está fazendo, mas o importante é fazer. Se vai resmungar ou vai reclamar, não tem problema, tem que fazer. Por quê? Com o tempo para de resmungar, Antônio. A gente para de resmungar com o tempo. Aí vira a oliveira, dos luz, que é a virtude, certo? Então, se nós não combatemos as imperfeições, as más tendências, não praticamos o bem, não nos esforçamos por amar, nós estamos retirando a nossa parte da legítima felicidade, a que teríamos jus se estivéssemos naquela prática. Como nós não estamos, então o Deus interno tirou a parte. O Deus interno, eu tirei a minha parte da árvore da vida, que é a felicidade que eu iria usufruir por ser bom, praticar o bem comum, amar o próximo. Da Cidade Santa. Então, calma. Calma, você está com pressa. Calma. Está com pressa. Não é? Passando na carroça. Então, eu posso te dizer que a Cidade Santa é a consequência. Nosso lar é uma cidade santa. Camilo Chaves é uma cidade santa. Se a gente abre mão de chamou, não vou, primeiro eu vou enterrar meu pai, vou enterrar não sei o quê, vou comprar um lote, não veio. Então ele perdeu o acesso à Cidade Santa. E a todos os benefícios que teria aqui na Cidade Santa. Seja no passe, na água purificada, nos espíritos do passado que viriam na região de desobsessão comunicar, e poderia pedir perdão de viva voz, né? Não tem acontecido na segunda-feira? Não tem um lá que está pedindo perdão por aquela fila enorme que está esperando, assim? Tem? Então, aí imagina se ele não vem quando ele for chamado com 16 anos. Não, primeiro eu vou curtir a vida. Não, eu tenho que passar no concurso. Vou te fazer uma pergunta, acho que tem a ver. Pergunte. Moisés não chegou à Terra Prometida, né? Não, porque não merecia ainda. É um exemplo. Não merecia. Ele teve que caminhar com aquele povo lá 40 anos, que é para o povo ir se renovando. Uhum. Os mais velhos, mais viciados, iam desencarnando. Os novos já iam nascendo na dificuldade, no deserto, que é para construir uma nação depois que chegasse lá. Porque a turma que saiu do Egito estava cheia de vícios. Isso. E teve um acontecimento, né? Também, não teve? Tem um porquê que não... Não, é imperfeição. É a perfeição do povo. Um exemplo. Bezerro de ouro. Queriam voltar para o Egito. Queriam voltar para o Egito. Moisés, ele não vai, ele só vislumbra. Só né? vislumbra. Ele não chega. É porque ele teve que conviver, teve que reeducar aquele povo. A idade foi passando para ele. Então, quando ele chegou, ele estava velhinho já. Mas, com certeza, no mundo espiritual ele chegou, né? Sim. Lógico. Mas depois, eu estou falando, deve ter alguma coisa ali, né? Dele só vislumbrar aqui
Sim, é vislumbrar o objetivo, ele alcançou o objetivo. Sabe o que que eu entendi? Chegou lá, quando levou o povo, ele conseguiu cumprir a missão. A missão dele qual que era? Tirar o povo do Egito e levar para lá, ele conseguiu. Eu pensava que não existia assim. Já estava com quantos anos? Quase 80 anos, tá? Quantos anos que ele tinha? Não sei quantos anos que ele tinha. Para mim não existia essa terra santa que eles falam, não. Para mim era só a transformação mesmo. Não, Seria a tinha. terra do coração. Tinha lá Canaã, onde tinha lá o povo que vivia lá, entendeu? Onde é a Palestina, onde é Israel, tinha. Tinha a Terra Santa física, sim. Pois é, a física tinha. Né? Tinha, claro. Porque você tem que ter um objetivo concreto. Está no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec lá trabalha o capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo, cito muito, é o capítulo 9, item 5, Bem-aventurados os aflitos. Kardec começa assim: enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem o direito aos bens da terra. Então tem a Canaã física, tem a Canaã espiritual. Você está aqui no campo da existência física, você tem direito aos bens os bens da matéria. Capítulo 5. Item 9. Você tem direito aos bens da matéria. Certo? Inclusive fala aí dos que assambarcam os bens do próximo, o que vai acontecer com eles. O forte que submete o fraco, que são os egoístas, os ambiciosos, os gananciosos, que assambarcam os bens do próximo, não é isso? Nós vimos aí agora a estatística aí, que 1% dos mais ricos no Brasil detém 40% da riqueza. Nossa, muita coisa, né? O que é isso, amigo? Assambarcar os bens do próximo. Está aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, item 9. Kardec fala disso. Nós temos direito, as pessoas têm direito ao salário, à moradia, ao bem. Estão no mundo físico. Tem gente que nem basta. A terra da regeneração, a terra do como que os Espíritos definem o mundo de regeneração? O mundo da perfeita equidade social, Santo Agostinho, capítulo 3 de 17. Perfeita equidade social da regeneração. Estamos longe. Tem país que está mais perto. Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça, estão mais perto dessa organização social do que o Brasil. Mas está longe, muito longe. Muito longe. Então nós temos que ter paciência, mudar, melhorar. A gente tem que ter conscientização desse alicerce social do Espiritismo e do Evangelho. Nós não estamos aqui na Terra para fundar uma república teocrática. Não. Estamos aqui na Terra para melhorar o mundo, melhorar a sociedade. Kardec era preocupado com o desemprego. Estudem depois a questão 917, dissertação de Kardec, ele fala até do desemprego. Gente, que mundo que nós vivemos, que nós não temos uma noção, essa dimensão do Espiritismo. Nós estamos ainda perdidos nas igrejas místicas da fé exterior. Nós temos então que mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Então, tinha sim a Canaã, só que não era para ser conquistada como foi. Com violência. Não era assim, era com a prática da lei de Deus. E é o amor. Bondade. Então é isso. Então, se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, então nós não podemos tirar.
Então nós não podemos, como espíritas, por exemplo, fazer uma leitura recortada do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o que eu citei aqui, tem gente que não cita. Esse texto que eu falei de Allan Kardec aí, no capítulo 5, item 9, quantas vezes você já viu o palestrante citar isso numa palestra cujo tema é pertinente, não é forçando o tema não. Alguém se lembra de ter ouvido? Ninguém cita. Por quê? Porque se esbarra em política e economia. E as pessoas não gostam de falar disso em espiritismo, não. E tem muita gente também que não gosta de ouvir. Tem gente que não gosta de ouvir. Principalmente. Porque tem gente que acha que o mundo de regeneração, é o mundo que vemos hoje, com uns coitadinhos para ser ajudado debaixo das marquises. Vamos lá levar marmitex pro coitadinho. Eles estão aqui para Então eles acham que vai continuar tendo coitadinho ad infinito na terra para o bonzinho lá ajudar, praticar a caridade. Então quem pensa assim, eu sinto muito, está fora de órbita. Fora de órbita na terra. Entendeu o que Jesus veio fazer não, nem pelo Espiritismo. É isso. Porque o certo era para não ter, né? O certo é para não ter. Quando a gente ouve Santo Agostinho, a gente lê Santo Agostinho falando ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Os mundos de regeneração, perfeita equidade, presídio, as relações sociais. O que a gente entende por isso? Vamos meditar. Vamos analisar. Porque confunde-se desigualdade social com desigualdade de evolução. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Ah, tá. Achando que o pobre, tipo assim, você está falando? Porque tem gente que acha que vai continuar tendo. Tem gente que fala, não, porque a desigualdade vai sempre acontecer. A desigualdade intelecto moral. A social não. Por que não? Porque evoluindo moralmente, praticando o amor e a bondade, os espíritos deixam de ter ambições desmedidas. Deixam de acumular o excesso material. Porque não precisa. Nós que somos egoístas, precisamos do excesso de coisas. O espírito superior não precisa de excesso, precisa do básico, do essencial. E o pior, Júlio, que quando, eu acho que é pior, é quando até o próprio espírita acha que, por ele ter uma condição social mais elevada, ele também está, o espírito dele também está mais elevado do que aquele que está ali na rua, que às vezes aquele que está na rua, ele está servindo de exemplo, de auxílio para um monte de gente. Se alguém acrescentar alguma coisa, está acrescentando um entendimento pessoal que é conveniente. Pensar assim, que essa riqueza é porque eu tenho mérito, é porque eu sou evoluído, sou avançado. Chega no mundo espiritual, o que acontece? Cai do cavalo. Vai, a rainha, né? Chega lá. Cai do cavalo. Entendeu? Aí olha pro outro. Porque ele não cultivou o sentimento. Ele não cultivou o sentimento que vai dar para ele o acesso à cidade santa no mundo espiritual. A realeza, né? Cultivou apego aos bens deste mundo. Então esse tipo de é feito esse tipo de recorte na retórica espírita. Certos pontos não são discutidos. Não é feita uma análise crítica. Porque incomoda. Então, tirar a parte da árvore da vida é exatamente retirar o galardão que receberíamos. Nós mesmos estamos retirando quando a gente recusa o contrato, recusa o chamado. Ah, não, eu vou depois. Não é? Não, depois eu vou mesmo fazer um concurso, eu vou passar vou trabalhar, e depois, não, agora eu vou casar, ter filho. Dá para fazer tudo paralelamente? Ou não dá? Claro que dá, velho. E a Cidade Santa, eu acho que já ficou claro aqui que é a Cidade Santa, certo? Cidade Santa é
a organização externa que corresponde à organização interna. Para entrar no nosso lar, eu tenho que ter condições, não tem? Tem condições internas. Se eu não tenho condição interna, eu não vou entrar no nosso lar. Se eu não tenho condição interna, eu tenho que manifestar humildade. Eu reconheço que eu preciso mudar. Aí a gente é demitido das colônias. Para trabalhar, estudar. Porque quem não admite vai ficar ali naquela zona de desconforto. E vai ficar o sabor da lei natural, que é a reencarnação em bases naturais. E automaticamente, pela lei de atração. Para o meio que ele vai ter que lidar com o que ele está gerando. Aí vem os quadros dolorosos que vemos na Terra. E muitas vezes, né, como nós somos espíritos viciosos, né, e muitas vezes esse arrependimento que nós temos aqui na Terra, né, entre aspas, né, me arrependi, mas não arrependi, chega no plano espiritual, você tem que exteriorizar isso com franqueza, e a gente não consegue, Eu não tenho o sentimento. Lá, né, vários casos de André Luiz, aquela moça que, né, cheia de pontos, exatamente. No caminhar de também, que os espíritos pedem, que arrepende. Aí André, às vezes tem uma hora que André fica até com um pouco de pena, né, de dó, aí os espíritos, não, olha, presta atenção. Sim. Ele não exterioriza. Então, para a gente encerrar o Apocalipse, encerrar o nosso longo ciclo de estudos do Apocalipse nesses últimos, desde 2013, quando nós começamos, versículo 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Então nós estamos aqui para que essas coisas aconteçam cedo. E a graça, que é o que nós sempre repetimos aqui, a graça é a virtude, é a luz que o Espírito irradia, é a bondade, felicidade. Isso aqui é a graça. Não foi recebido de graça. Essa graça é construída. De graça a gente recebe a oportunidade. A oportunidade mediúnica, para nós, pode ter vindo como graça. Porque a gente merecia o quê? A expiação. Então veio como graça. Porque nós manifestamos lá um arrependimento. Fizemos um propósito sincero de nos esforçar. Então, recebemos. Então, nós estamos elaborando a graça que nós vamos irradiar, ou já estamos irradiando. Toda vez que a gente faz uma boa ação, estamos irradiando uma graça. Todas as vezes que a gente dá um sorriso para alguém que está em dificuldade, estamos irradiando uma graça. E ajudamos um caído, estamos irradiando uma graça. Então, fica para nós esse último versículo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Nós agradecemos a espiritualidade por nos ter permitido essa longa viagem de estudar o Apocalipse, esses últimos 11 anos, praticamente 10 anos, né? Se eu tirar um pouquinho aí, dá 10, que é o decálogo, 10, né? E nós vamos iniciar na semana que vem um novo estudo de Gênesis. Que Jesus nos permita aí também dar sequência